Medonho Alho Episódio 40. Sombras Fantasmas, a investigação obscura da África do Sul. Prólogo, Sombras do Desconhecido. No coração da África do Sul, onde tradições antigas se entrelaçam com medos modernos, reside um segredo conhecido apenas por alguns. Escondido dos olhos do público, uma unidade especial opera nas sombras, um grupo de investigadores dedicados a descobrir a verdade por trás das ocorrências sobrenaturais que assolam a Terra. Estes oficiais não são comuns, são escolhidos pela sua resiliência contra as forças obscuras nas quais muitos se recusam a acreditar. O ano era 1999 e um caso assustador abalou os subúrbios ricos de uma pacata cidade sul-africana. Uma milionária, conhecida por sua natureza reclusa, foi encontrada brutalmente assassinada em sua opulenta mansão. O rastro de sangue ia da porta da frente até o escritório no segundo andar, onde foi descoberto um caderno misterioso, cheio de pentagramas, símbolos enigmáticos e uma arrepiante declaração de intenção de matar. Apesar da suspeita inicial recair sobre a atual esposa de seu ex-marido, uma mulher conhecida por sua obsessão pelo ocultismo, o caso tomou um rumo mais sombrio à medida que a verdade começou a ser desvendada. Circulavam rumores sobre uma figura sombria, um detetive com reputação de resolver o insolúvel, que foi chamado para investigar. Este não foi um crime comum, foi obra de algo muito mais sinistro. O detetive sabia que este caso testaria os limites de sua fé e sanidade. Capítulo 1. A chamada. O detetive Kagiso Malangu estava sentado em seu escritório mal iluminado, o ar carregado com o cheiro de livros velhos e sálvia queimada. Homem devoto, Kagiso viu coisas que fariam tremer até o mais corajoso dos homens. Seu escritório era uma prova de sua estranha carreira, um crucifixo esculpido em osso, velas feitas de gordura humana e uma bíblia antiga acorrentada com elos de ferro. Estes não eram troféus, mas ferramentas de seu ofício, necessárias para combater as forças das trevas que se escondiam nas sombras. O telefone tocou, rompendo o silêncio. Kagiso sabia antes de responder que este não seria um caso comum. A voz do outro lado da linha era frenética, pertencendo ao chefe de polícia local que certa vez descartou os métodos de Kagiso como superstição. "Precisamos de você, Kagiso", disse o chefe, com a voz trêmula. Houve outro, e desta vez é pior. O coração de Kagiso afundou. Ele estava esperando por esse chamado, sabendo que a escuridão contra a qual ele lutava estava longe de ser vencida. Ele pegou seu casaco, um couro grosso e desgastado que já havia visto inúmeras batalhas, e saiu noite adentro. Capítulo 2. A mansão. A mansão era uma propriedade extensa nos arredores da cidade, cercada por muros altos e árvores densas e cobertas de vegetação. O ar estava denso de tensão quando Kagiso chegou, os oficiais locais pareciam pálidos e abalados. Os portões se abriram quando ele se aproximou, revelando uma cena de horror com a qual ele já estava familiarizado. O sangue manchava o chão de mármore, que ia da grande entrada até a escada em caracol até o escritório no segundo andar. O ar estava frio, de forma normal, e Kagiso podia sentir a presença de algo malévolo persistente nas sombras. Ele seguiu a trilha, com a mão apoiada no punho de uma pequena adaga prateada que mantinha escondida em seu casaco, uma relíquia abençoada por um antigo xamã. O escritório estava uma bagunça, livros e papéis espalhados como se um forte vento tivesse soprado. Sobre a mesa, Kagiso encontrou o caderno, com páginas cheias de símbolos que ele reconheceu de seus estudos, símbolos de magia negra, de invocação e sacrifício. Mas havia algo mais, algo que lhe causou um arrepio na espinha. Rabiscadas com sangue nas paredes estavam as palavras: "Ele está vindo". Kagiso soube então que este não era o trabalho de um mero humano. Isto era algo muito mais antigo, algo que havia sido despertado. Capítulo 3. A bruxa. No dia seguinte, Kagiso procurou a mulher que era a principal suspeita, Nokutula, a atual esposa da ex-mulher. Ela morava em uma casa isolada no meio do campo, cercada por um jardim de ervas e plantas estranhas. Os habitantes locais sussurravam sobre ela, chamando-a de bruxa, praticante de artes das trevas. Mas Kagiso sabia melhor, ele sabia que ela não era a fonte do mal, mas sim alguém que havia chegado muito perto dele. Nokutula o cumprimentou com um olhar conhecedor, seus olhos afiados e penetrantes. Ela o convidou para entrar, onde o cheiro de ervas queimadas encheu o ar. "Você viu, não viu?" Ela perguntou, sua voz calma, mas com um tom subjacente de medo. A escuridão foi desencadeada. Kagiso assentiu. "O que você sabe sobre isso?" Nokutula suspirou, com as mãos tremendo enquanto servia uma xícara de chá amargo para ambos. "É antigo, mais antigo que qualquer um de nós. Alimenta-se do medo, da dor.
Foi selado há muito tempo, mas alguém, alguma coisa, o trouxe de volta. Quem? Kagiso pressionou, sua mente acelerada. Quem faria uma coisa dessas? Nocutula balançou a cabeça. Não sei. Mas uma coisa eu sei, isso não pode ser interrompido por nenhum meio comum. Você precisará de ajuda, e talvez eu seja o único que possa ajudá-la. Capítulo 4. O ritual. Kagiso e Nocutula trabalharam até tarde da noite, preparando-se para o ritual que lhes permitiria enfrentar a entidade que havia tomado conta da mansão. Nocutula desenhou símbolos intrincados no chão, usando uma mistura de ervas, cinzas e sangue. Kagiso recitou orações antigas, sua voz firme, mas com um toque de desespero. Quando o relógio bateu meia-noite, o ar na sala ficou pesado e as velas tremeluziram violentamente. Kagiso podia sentir a presença de algo poderoso, algo raivoso. As sombras nas paredes se contorceram, e a temperatura caiu drasticamente. De repente, a sala ficou escura e uma voz profunda e gutural ecoou pelo espaço. Você se atreve a me convocar? Kagiso se manteve firme, com a mão segurando a adaga de prata. Eu não tenho medo de você, disse ele, embora seu coração batesse forte no peito. Mostre-se. As sombras se fundiram em uma figura alta e ameaçadora com olhos vermelhos brilhantes e um rosto retorcido e desumano. O ar crepitava com energia escura quando a entidade deu um passo à frente, sua presença avassaladora. Você é corajoso, mortal, sibilou, mas não é páreo para mim. Kagiso ergueu a adaga, a lâmina brilhando na penumbra. Não permitirei que você machuque mais ninguém. A entidade riu, um som que causou arrepios na espinha de Kagiso. Você não pode me impedir. Fui acordado e não serei preso novamente. Com um movimento rápido, Kagiso investiu contra a entidade, mas ela se moveu mais rápido do que ele poderia reagir. A sala explodiu com uma luz ofuscante e Kagiso foi jogado para trás, seu corpo batendo na parede. A última coisa que viu antes de perder a consciência foram os olhos brilhantes da entidade, queimando com um fogo profano. Capítulo 5. As consequências. Quando Kagiso acordou, estava sozinho no quarto. Os símbolos no chão estavam gravados na madeira e o ar estava denso com o cheiro de fumaça e enxofre. A entidade havia desaparecido, mas Kagiso sabia que isso estava longe de acabar. Ele cambaleou e ficou de pé, com o corpo dolorido pelo impacto. Nocutula não estava em lugar nenhum e Kagiso temia o pior. Ele vasculhou a casa, mas não havia sinal dela. Ela havia desaparecido, deixando para trás apenas os restos do ritual. Kagiso sabia que havia falhado. A entidade ainda estava por aí, livre para causar estragos no mundo, e agora sabia que Kagiso o estava caçando. Capítulo 6. A caçada começa. Os dias que se seguiram foram um borrão de noites sem dormir e pesquisas frenéticas. Kagiso vasculhou cada texto, cada tomo antigo, procurando uma maneira de deter a entidade. Mas quanto mais ele aprendia, mais desesperadora a situação parecia. A entidade era antiga, muito mais antiga que qualquer civilização humana. Ela havia sido selada por um poderoso xamã há muito tempo, mas o selo foi quebrado e agora a entidade estava livre para vagar pela terra mais uma vez. Kagiso sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava de ajuda e só havia uma pessoa a quem recorrer. Um velho amigo, um xamã que já fora seu mentor. Capítulo 7. O xamã. O xamã, um homem idoso e sábio chamado Tabo, vivia numa aldeia remota, longe dos olhares indiscretos do mundo moderno. Kagiso fez a longa viagem até sua casa, desesperado por respostas. Tabo cumprimentou-o com um sorriso caloroso, mas os seus olhos estavam cheios de preocupação. Você parece preocupado, meu amigo, disse ele, guiando Kagiso para dentro. Kagiso explicou tudo o que aconteceu, desde o assassinato na mansão até o ritual fracassado. Tabo ouviu em silêncio, balançando a cabeça enquanto Kagiso falava. Esta é uma entidade poderosa, disse Tabo quando Kagiso terminou. Aquele que não pode ser derrotado por meios comuns. Mas existe um caminho perigoso, mas que pode ser a nossa única esperança. O que é? Kagiso perguntou, sua voz cheia de determinação. Tabo respirou fundo. Devemos viajar para o mundo espiritual e confrontar a entidade lá. Só então poderemos esperar vinculá-lo mais uma vez. Kagiso sentiu um arrepio na espinha. O mundo espiritual era um lugar de imenso perigo, ao qual os vivos não pertenciam. Mas ele sabia que não tinha outra escolha. Capítulo 8. A jornada. A jornada ao mundo espiritual foi diferente de tudo que Kagiso já havia experimentado. Tabo guiou através de uma série de rituais,
cada um destinado a separar seus espíritos de seus corpos e permitir-lhes entrar no reino dos mortos. Ao entrarem no mundo espiritual, Kagiso ficou impressionado com o silêncio misterioso que o cercava. O ar estava denso de neblina e o chão sob seus pés estava frio e sem vida. Sombras tremeluziam nos limites de sua visão, e Kagiso podia sentir a presença de incontáveis espíritos os observando. Tabo ia na frente, com movimentos confiantes e seguros. Kagiso seguiu de perto, com os sentidos em alerta máximo. Eles caminharam pelo que pareceram horas, a paisagem ao seu redor mudando e mudando à medida que se aprofundavam no mundo espiritual. Finalmente, chegaram ao seu destino, um abismo vasto e escuro que parecia se estender para sempre. Tabo parou na beirada, com uma expressão sombria. É aqui que reside a entidade, disse Tabo. Devemos ter cuidado. Um movimento errado e poderíamos ficar presos aqui para sempre. Kagiso assentiu, apertando ainda mais a adaga de prata. Juntos, eles entraram no abismo, descendo para o coração das trevas. Capítulo 9. O confronto final. O ar ficou mais frio à medida que desciam, e Kagiso podia sentir a presença da entidade ficando mais forte a cada passo. As sombras ao redor deles se contorciam, e o som de sussurros enchia o ar. No fundo do abismo, encontraram a entidade esperando por eles. Ele assumiu uma forma mais sólida, seus olhos brilhantes ardendo de ódio. Você veio para morrer, sibilou a entidade, sua voz ecoando pela escuridão. Tabo deu um passo à frente, com a voz calma e firme. Viemos para acabar com isto, disse ele, levantando as mãos num gesto de poder. A entidade riu, um som que causou arrepios na espinha de Kagiso. Você não pode me derrotar. Eu sou eterno. Tabo começou a cantar, a sua voz elevando-se num encantamento poderoso. Kagiso podia sentir a energia no ar mudando, o poder das palavras de Tabo empurrando a escuridão da entidade. Mas a entidade era forte e revidou com uma fúria que abalou o chão abaixo deles. As sombras se aproximaram e Kagiso sabia que o tempo estava acabando. Com um grito de determinação, Kagiso investiu contra a entidade, a adaga prateada brilhando na escuridão. A entidade rugiu de raiva, sua forma tremeluzindo quando a lâmina de Kagiso atingiu o alvo. Mas não foi suficiente. A entidade atacou, seu poder esmagando Kagiso. Ele podia sentir sua força diminuindo, a escuridão se aproximando. Justamente quando ele pensava que tudo estava perdido, a voz de Tabo aumentou e uma luz ofuscante preencheu o abismo. A entidade gritou de dor, sua forma se dissolvendo na luz. Kagiso caiu no chão, seu corpo tremendo de exaustão. Quando ele olhou para cima, a entidade havia desaparecido e o abismo foi preenchido por um silêncio pacífico. Capítulo 10. O retorno. Kagiso e Tabo retornaram ao mundo dos vivos, seus espíritos se reunindo com seus corpos. A viagem custou caro a ambos, e Kagiso podia sentir o peso do que haviam feito. Mas a entidade foi derrotada e o mundo estava seguro, pelo menos por enquanto. Kagiso sabia que seu trabalho estava longe de terminar. Sempre haveria trevas no mundo e era seu dever combatê-las. Mas por enquanto ele poderia descansar, sabendo que tinha feito tudo o que podia. Ao se afastar da aldeia de Tabo, Kagiso olhou para o céu, as estrelas brilhando acima dele. Ele sabia que a batalha não havia realmente terminado, que a escuridão retornaria e ele estaria lá para enfrentá-la. Mas, por enquanto, ele poderia se consolar sabendo que, pelo menos por um tempo, o mundo estava seguro. Epílogo. Uma nova ameaça. Kagiso estava sentado em seu escritório, o ar carregado com o cheiro de livros velhos e sálvia queimada. O caso foi encerrado, mas ele não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava errado. Seu telefone tocou e Kagiso atendeu com uma sensação de pavor. Precisamos de você, Kagiso, disse a voz do outro lado da linha, tremendo de medo. Houve outro. Kagiso suspirou, sabendo que seu trabalho estava longe de terminar. A escuridão estava sempre lá fora, esperando a oportunidade de atacar. E Kagiso estaria lá para atender, não importa o custo. Quando a ligação terminou, Kagiso olhou pela janela, seus pensamentos pesados pelo peso de seu dever. Ele sabia que nunca poderia escapar verdadeiramente das sombras, que a escuridão sempre encontraria uma maneira de retornar. Mas ele estava pronto. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.